Graça e paz, amados. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta aos Crônicas, Velho Testamento. Primeira carta aos Crônicas, dos Crônicas, capítulo 29. Começando a nossa leitura para a nossa meditação, no verso de número 10. Bíblia Edição Presbiteriana, página 398 do Antigo Testamento. Primeira carta dos Crônicas, livro histórico do povo de Deus, Antigo Testamento, começando com o verso de número 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu o exaltaste por chefe de sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos, louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, ou quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e as tuas mãos, e das tuas mãos tomamos. Porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra, como os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa, ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor, do vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus dos seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram ao Senhor e se prostraram perante o rei. Ao outro dia trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhes ofereceram holocaustos de 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, sacrifícios em abundância por todo Israel. Comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com alegria e regozijo. Deus, obrigado pela tua palavra, que fala ao nosso coração, instrumentalizada pelo teu Santo Espírito. Estamos em ação de graças, gratidão, louvando a ti pelos anos de vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Completa seus 164 anos, da qual fazemos parte desta história. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua guarida na caminhada como cristãos aqui na terra. E a providência do Senhor nos trouxe a esta comunidade, inserida na grande igreja invisível, que adentrará a eternidade na tua glória. Obrigado, Senhor Deus, pela
alegria que temos de fazer parte. Obrigado, Senhor Deus, pela voluntariedade desses irmãos. Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa história é muito linda. A história do rei Davi. Essa história está sendo escrita, está chegando ao seu final. Davi está encerrando o seu reinado e deverá passar para o seu filho. É parte da história do povo de Deus do Antigo Testamento, onde nós vemos um coração grato de um rei operante. Esta oração é uma oração marcante, talvez uma das grandes orações do Antigo Testamento. É uma oração que toca e sensibiliza o coração da congregação, porque Davi quis estar congregado com todos os irmãos. Ele tem um ponto final a dar na sua caminhada limitada, terrena, humana, e deve passar a bola para o próximo que vai governar. É como se fosse um grande resumo da sua experiência com Deus. É como se ele falasse para toda a congregação e falasse: olha, reinei em Israel, e posso dizer que ao final desse reinado, eu estou grato a Deus, eu agradeço a Deus. Esse talvez seja o grande exemplo do servo de Deus, Davi, e por declaração da palavra, homem segundo o coração de Deus. O homem que sabia exatamente qual era a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a sua vida. Essa é uma paráfrase de um homem segundo o coração de Deus. Ele sabe exatamente que cada uma das cenas da sua existência já estão dentro de um universo soberano de Deus. Ele é o final da sua caminhada, escrevendo a história de Israel como escolhido para ser o rei pelo próprio Deus, alçado dos seus irmãos. Ele diz: Deus, e diante da congregação, muito obrigado. Sou eternamente grato. Em primeiro lugar, Davi está fazendo isso para agradar, para ensinar a seus irmãos. Ensinar o que aqui? A gratidão é a única atitude aceitável diante de Deus. Ao final da história, todos nós deveremos ter os nossos corações gratos a Deus. Devemos olhar para Deus, assim como Davi olhou ao final da sua trajetória e disse: Deus, muito obrigado, eu sou eternamente grato. Segundo preliminar desse texto, ele ora pelo seu filho, a continuidade da igreja Antigo Testamento. Ele diz: Deus, coloca no coração do meu filho essa mesma disposição. E ele aqui intercede pelo seu filho. E o seu filho não foi nada menos do que Salomão, um homem de grande sabedoria. E nessa hora, Davi diz: olha para o meu filho. Ele tem plena consciência da sua linhagem diante de Deus. Ele olha para o seu filho, espera que o seu filho ande em fidelidade para com Deus e tome decisões acertadas. Então, na oração de Davi, ele está compartilhando com a congregação e falando: sejam gratos, assim como eu também sou. Especialmente
pela continuidade da igreja Antigo Testamento. Sejam fiéis a Deus. E a oração de Davi possivelmente tenha essa intenção de coração, para que toda a congregação o acompanhe. Gratidão e fidelidade para com a igreja. O texto fala por algumas vezes sobre voluntariedade. E a ação voluntária é uma atitude de coração que agrada a Deus. A voluntariedade, do perspectiva de Deus, é onde nós temos uma atitude de coração. O que é uma atitude de coração? Eu vou na minha calculadora e faço as contas racionalmente e vejo, hoje dá para ajudar a igreja. Sobrou um pouco da minha conta. Essa é uma atitude racional. Uma atitude voluntária é aquela que diz, eu olho para a minha conta e falo assim, eu tenho que consagrar a Deus. E antes que o dinheiro chegue na conta, eu já estou com, hoje é Pix, né? Eu já estou com o cheque pronto. Alguém sabe o que é cheque? Acho que depois tem gente que já nem sabe o que é cheque, né? Eu já estou com um documento de pagamento pronto. A atitude de coração antecede a bênção. Nós já somos gratos mesmo antes que a bênção chegue. E a voluntariedade tem esse espírito. Eu já sou grato porque eu sei que Deus vai encher o meu coração de gratidão. E esse é o espírito de Davi no final da sua caminhada. Verso de número 10 também quero destacar, de eternidade a eternidade. Quando você ler essa sentença, você deve ver antes da criação e depois da glória. Toda a história está perante esta oração. Essa oração feita por Davi toca toda a história. Antes, lá da criação de Adão e Eva, até depois, quando adentrarmos a glória, que ele vai dizer na sua oração de gratidão. No texto que lemos, Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza. Veja aí no verso de número 11. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza. E Tu, Senhor, é a honra, a vitória e a majestade. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltastes como chefe sobre todos. O espírito voluntário de Davi para servir a Deus na sua vontade toca toda a eternidade e todas as excelências divinas. Ele não só vê o Deus como Deus da bênção, mas ele vê Deus como Deus que detém todo o poder, toda a grandeza, toda a honra, toda a vitória e toda a majestade. Esse é o homem que experimentou o ápice do seu relacionamento com Deus e a miséria da sua carnalidade. Ele é capaz de chegar ao final da sua vida e olhar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado, porque a minha história foi escrita com as tuas mãos. O Senhor me alçou de entre os meus irmãos para fazer exatamente aquilo que o Senhor esperava de mim na história do teu povo. Vamos ver um pouco do texto. Eu acho que esse texto é maravilhoso e rapidamente vamos olhar a continuidade dele.
Verso de número 12: riquezas e glórias vêm de ti. Está pensando que é você que ganha dinheiro, meu irmão? Porque você é capaz, porque você profissionalmente é uma excelência. Todas as riquezas e todas as glórias do mundo estão na mão de Deus, não estão no seu brilhantismo. Nós não somos brilhantes diante de Deus. Ah, pastor, eu sou muito competente. A sua competência é nada diante de Deus. É Deus quem te coloca, é Deus quem te tira. A riqueza está nas mãos dele, e a capacidade de realização está na mão dele, não está na sua capacidade, não. E ele coloca isso na sua oração para dizer que Deus domina sobre tudo, e não há exceção, meu querido. Nós aqui dentro de um culto de adoração, eles lá fora, distantes de Deus, vivendo uma vida ímpia. Deus domina sobre tudo. Não há nada que Deus não domine com o seu grande poder. Na tua mão está a força e o poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Davi está testemunhando da sua experiência com Deus, e nas mãos de Deus estavam todo o poder, e nas mãos de Deus estavam toda a força, e ele engrandece a Deus por essa maravilhosa dependência. Porque quem sou eu, ou quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. Já grifou isso na sua Bíblia? Nada do que você tem é porque você o ganhou a duras penas. Tudo que você tem vem das mãos de Deus, porque tudo vem de Deus. Cada centavo, cada bênção, cada dia de saúde vem de Deus, e o aconchego na doença vem de Deus, e a preparação para a morte vem de Deus. Tudo vem de Deus, irmãos, nada vem do homem. Ninguém pode trilhar esse caminho de doador, somente Deus. Verso de número 16: Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão. Isso vale para nós de forma especial hoje. Quem vai construir a igreja não será a nossa capacidade humana, mas os recursos que virão da mão de Deus. Ah, temos que fazer contas, pastor, temos que ver se vai dar certo. Essa é a nossa parte, limitada. Do ponto de vista de Deus, essa igreja já está construída. Porque Deus é quem faz com que a abundância chegue até nós. Verso de número 17, veja lá. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Está pensando que você vai ficar em paz? Deus está lá no seu coração, sondando no seu espírito. Nenhum cristão fica em paz se a paz não vier de Deus. É o próprio Deus que sonda os corações. E da sinceridade Deus se agrada. Não existe outra posição. Deus conhece cada um dos nossos detalhes. Não existe outra situação que agrade a Deus. Ou você pensa que você pode enganá-lo? De forma alguma enganamos a Deus. Não existe essa possibilidade.
Então vamos ser sinceros. Vamos falar exatamente aquilo que acontece em nossa alma. E Davi sabe disso muito bem. Por várias circunstâncias foi necessário que o homem de Deus viesse até ele, para que ele redirecionasse a sua caminhada. E ele está compartilhando daquilo que ele viveu, a experiência com Deus. Na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. E Davi sinceramente fala: Senhor, tudo é teu. Que maravilhoso é quando o cristão tem um coração grato. Ele não é capaz de viver na sua acumulação, mas ele entrega tudo nas mãos de Deus, para que Deus o use da forma que lhe apraz. E o texto continua, verso 18: Senhor Deus dos nossos pais, e ele faz uma relação geracional. E ele fala o nome de Abraão, de Isaque, de Israel. Ele vai fazer um pedido, veja lá: conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. Que frase maravilhosa! Já tentou inclinar o coração de alguém? Por mais argumentos que você tenha, por mais oratória, você vai arrancar algumas lágrimas e um choro de empatia, de um discurso. Pouco momento depois, esse choro vai passar e a pessoa vai cair na real. E ela vai falar assim: não, esquece aquilo que ficou ali para trás. Mas quando Deus inclina o coração, a conversa é outra. Você está falando daquele que te criou, e o seu coração se inclina, porque Deus o inclinou. E por maior que seja o seu esforço, meu querido, nunca você vai inclinar o coração de ninguém, nem da sua amada que está do seu lado. Foi Deus que inclinou, viu? Pensa que foi você não, porque você é bonitão, não. E nem você, porque você é bonitinha, não. Foi Deus que inclinou o seu coração. O texto ainda diz, ele fala a respeito do filho. E a Salomão, ele destaca o seu filho na sua intercessão. Dá coração íntegro. Que pedido, né? Podia ter pedido riquezas, podia ter pedido glória, podia ter pedido manifestação poderosa, podia ter pedido toda a glória do seu reinado, mas ele assim não o fez. Ele diz: dá a ele um coração sincero na sua presença. Melhor pedido que esse não existe, queridos. E este é o legado de uma igreja. A gente pede aquilo que é essencial. O não essencial é com Deus. A gente pede o essencial, que Ele tenha um coração sincero na tua presença. Vamos ver Deus agora? Verso de número 11. Volta lá. Verso de número 11 diz: tudo pertence a Ele. Primeiro lugar, em Deus, somos gratos a Deus porque tudo pertence a Ele. A gratidão nos nossos corações é porque nós somos aqueles que têm a possibilidade de viver debaixo de toda a propriedade de Deus. Deus dá ao seu povo um tempo aqui na terra para vivermos e usarmos toda a sua propriedade. E tudo vem de Deus. Verso de número 16, veja lá: toda esta abundância vem da tua mão e é tua. Tudo pertence a Ele, irmãos. Está pensando que você é dono de alguma coisa? Constitucionalmente, o direito de patrimônio vai dizer que você é.
Espiritualmente, a Bíblia está dizendo, está enganado, não é seu não. Tudo é de Deus. No seu espírito, você não tem nada. Tudo é de Deus. Segundo lugar, tudo é dominado por Ele. Veja o verso de número 12, já falamos isso, não é? Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Ele é o único soberano. Há uma ação soberana de Deus. A Igreja Presbiteriana do Brasil pode falar isso com muita intensidade. Ouvi esses dias que nós pregamos muito sobre soberania. Pois bem, esse é o nosso diferencial. Vá para a confissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, você vai ver que isso nos faz diferentes. Em primeiro lugar, Deus. E que Deus é esse? Um Deus soberano, que a tudo domina. Verso de número 18, veja lá: conserva para sempre o nosso coração com essa disposição e inclina o nosso coração para contigo. Por quê? Porque Deus é o soberano. Por mais que eu fale para o meu filho, meu irmão, meu filho, vão para a igreja, meu filho, leia a Bíblia, meu filho, ore, e nós só temos uma informação a dar. Nós não vamos mudar o coração dos nossos filhos. Quem vai mudar é Deus. E Ele é soberano para mudar o coração dos nossos filhos e inclinar o coração dos filhos da igreja a Ele mesmo. E quem faz isso é Deus. Você está morrendo, preocupado, porque você não está fazendo a sua parte. Você fez a sua parte. Você trouxe o seu filho à igreja. Você lhe mostrou o caminho da convicção de salvação. Você lhe deu uma experiência de oração. Você lhe deu a palavra. A continuidade disso é só a intervenção de Deus, irmão. Você não pode fazer a parte do Espírito Santo. Aquilo que é com o Espírito Santo é com o Espírito Santo. Mas eu queria tanto, pastor pai. Pode continuar querendo, mas não vai fazer mudar o coração do seu filho. Só Deus faz. E dos filhos dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos serão buscados por Deus. Você já cumpriu o seu compromisso de administrar a vida do seu filho? Então descanse no Senhor, porque o trabalho pesado é do Espírito Santo, não é seu. Em terceiro lugar, tudo vem dele, verso de número 14, porque tudo vem de ti e nas tuas mãos te damos. Verso de número 14, nos deixa tranquilos que Deus está conduzindo todas as coisas para que este culto seja um culto aceitável. Tivemos aqui um momento onde confessamos as nossas falhas diante de Deus. Somos pecadores e precisamos consertar isso. Oramos aqui agradecendo a Deus pelo seu amor em nos perdoar. Agora, meu querido, não tem outra coisa para fazer. Você tem que dar continuidade à sua existência. Tudo virá da mão de Deus para você. Não porque você não trabalhe, não porque você não seja uma pessoa qualificada, não porque Ele tem que ter um cuidado com você porque você está fraco. Não tem nada, porque Ele é Deus. E os recursos são de Deus para você. Agora louvai ao Senhor com toda a congregação. Verso de número 20. Todos inclinaram a cabeça, trouxeram os sacrifícios e regozijaram naquele dia. A reverência pelo agir de Deus na história do seu povo
trouxe Israel numa grande festa. E essa grande festa está aí nos versos finais. No outro dia, trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocaustos. Olha só o churrasco desse dia, irmãos. Eu que não sei, nunca vi um churrasco desse tamanho. 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações. Sacrifícios em abundância por todo Israel. Foi uma grande festa. Posterior a esta oração e essa união congregacional, houve uma grande festa. Sabe por quê? Porque esses queridos irmãos nossos do Antigo Testamento estavam muito felizes, estavam muito gratos a Deus, porque Deus estava presente e atuante na sua história. Termino, irmãos. Tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus. E a Ele nós consagramos. Tudo é dominado por Deus. E a Ele nós nos submetemos. Tudo vem de Deus. E a Ele, e somente nele, nós esperamos. Não há outro recurso para nós. Não há outra possibilidade para o povo de Deus. O Estado não vai resolver o nosso problema. As instituições humanas não vão resolver o nosso problema. Não vão escrever a nossa história. Nós estamos intimamente ligados a Deus. Tudo pertence a Ele. Ele domina todas as coisas. E somente Ele nos dá o que precisamos. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Nessa